E no Papo Reto com Profissional em Destaque, o nosso tema é um assunto que desperta muita curiosidade e também preocupação por parte dos criadores de gado, seja ele do gado leiteiro ou de corte, que é criação de bezerros, sanidade, seleção genética e desafios. E quem vai falar sobre esse assunto é a médica veterinária, professora e pesquisadora da USP, Viviane Gomes, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho, que é tão importante para a nossa pecuária brasileira. Muito obrigada aqui pela sua participação no Urbana Caipira. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz na universidade, né? E eu acho que esse mesmo é o papel do professor e do pesquisador, levar o que a gente faz lá na universidade, nos laboratórios, para dentro do campo. Então é um prazer compartilhar o meu trabalho com vocês. E a gente fica muito feliz também, né? Porque são assuntos que são bastante importantes, né? Para o desenvolvimento da pecuária, para a criação, né, dos animais aí, manter o nosso rebanho bovino aí sempre saudável, né? E produtivo, né? E a criação de bezerros é um ponto muito importante, né? Que o produtor tem que estar atento, né? Sim, ele tem que estar atento porque nós sabemos que as bezerras são as vacas, né? As matrizes do futuro. Então, hoje, as bezerras, elas estão até em alta, porque a gente tem abordado bastante isso com os produtores, né? A gente tem uma série de cursos hoje disponível específico em criação de bezerros, justamente porque essa é uma das fases mais desafiantes dentro do ciclo de produção, principalmente quando a gente fala de gado de leite. Então, é um problema bem grande, né? A questão de lidar com os desafios da criação de bezerras. E falando em desafios, quais são esses desafios hoje que os produtores enfrentam na criação de bezerros? Seja ele macho ou fêmea, os desafios são os mesmos? Na verdade, assim, dentro do gado de leite, a gente tem grandes diferenças em relação ao manejo da bezerra, né, fêmea, e do macho. No gado de corte, os animais, independente do sexo, eles são criados de uma forma muito similar. Então, eu vejo que, por exemplo, no gado de leite, a gente tem um maior desafio, por exemplo, com diarreias, pneumonias, porque geralmente esses bezerros eles ficam em um sistema um pouco mais confinado, né? A gente tem mais animais em uma menor área, então é mais fácil de transmitir as doenças infecciosas entre os animais. Já no gado de corte, é como se fosse um sistema mais pro natural. Então, a vaca geralmente pare num pasto, esses animais vão ficar numa área muito mais ampla, então geralmente eu até costumo fazer um comparativo, né? Considerando o gado de corte mais pro natural em relação à vida da vaca, né? E já o gado de leite, a gente justamente impõe um sistema bastante artificial, considerando uma série, digamos assim, de particularidades e metas a serem atingidas dentro desse sistema. E para superar esses desafios, quais são as dicas para superar esses desafios que hoje o produtor enfrenta? Você falou na questão aí de sanidade, né, que é a questão de transmitir doenças um pro outro, né? Como que superar isso daí? Eu vejo assim que o desafio no gado de leite, com certeza, ele é muito maior, né? No gado de corte, a sanidade também é bem importante. A gente tem como principal causa de mortalidade no gado de corte ainda as diarreias, né? Assim como acontece nos bebezinhos recém-nascidos humanos, que ainda é a doença que mais mata, né? Esses bebês. E no gado de corte também é a diarreia neonatal no começo da vida. E no gado de leite, eu vejo que o desafio sanitário, ele realmente acaba sendo muito maior, né? Então, o que a gente vê? A gente vê, assim, que o desafio é você ter um sistema que mantenha as bezerras saudáveis e a um custo que seja viável também para o produtor. Isso que eu ia falar, para a criação de bezerros é bastante oneroso, né? Esse início aí, essa base, esse cuidado todo é bastante oneroso para o produtor. A gente tem tentado mudar um pouco esse foco, né? Porque a gente sempre, quando pensa em bezerro, pelo fato de ser uma fase onde o animal ainda não está produzindo nem o leite nem a carne, ele é sempre tido como
um custo dentro dos sistemas de produção. E hoje o que a gente tem tentado mostrar é que ele não é um custo. É um investimento. Ele vai ser um investimento, né? Então, essa é a ideia que a gente tem tentado mostrar. Porque você, imagina, você tem um rebanho de leite que você tem lá 100 vacas em lactação, 100 vacas dando leite. Essas vacas, elas têm uma longevidade, alguns animais ficam doentes, a gente tem os problemas reprodutivos. E de cada 100 vacas, a meta, geralmente, é uma taxa de descarte aí ao redor de 25%. Então, você vai ter que substituir essas 25 vacas ao ano. E essas 25 vacas, elas vão ter que ser substituídas por quem? Pela nova geração, né? Então, a gente precisa manter essas bezerras vivas. Parece que é uma meta fácil, né? Manter as bezerras vivas. Mas não é tão fácil assim, porque a gente tem uma série de doenças. E se elas ficam menos doentes, consequentemente, elas vão crescer mais, vão ser animais mais precoces, então elas vão entrar em reprodução mais jovem e vão ter também o seu primeiro parto, né, mais jovem. Então isso vai ser muito bom, porque vai encurtar a fase não produtiva desses animais. Então, tudo isso é fruto de uma boa sanidade. De uma boa sanidade. Essa deve ser uma das formas de criação. Uma forma de criação, mas como que eu posso te falar? Uma criação mais correta, seria isso? Eu costumo fazer uma análise meio que tridimensional do sistema de produção, né? Qual que seria o ideal, né, na verdade, para criação e que tivesse boa produtividade e que tivesse dentro dos padrões? Eu sempre falo que assim, o que a gente precisa, né? Melhorar a resistência das bezerras. Então ela vai ter os desafios, aqueles montes de micro-organismos que causam doenças ali, convivendo com ela no dia a dia, mas ela ficar doente ou não vai depender muito da resistência dela. Então a gente sempre, né, eu sempre gosto de falar que a resistência vai depender do quê? De uma boa colostragem, né, que é o oferecimento daquele leite da primeira ordenha da vaca, isso tanto no gado de leite quanto no gado de corte, um bom manejo, um bom plano nutricional. Então, muito importante. Então, muitas vezes a economia vem aí, porque o maior custo da criação de bezerras é o leite, né, ou o sucedâneo, que seria uma possibilidade aí de substituir o leite. E muitas vezes essa economia acaba prejudicando o desenvolvimento desses animais. Eles ficam mais fracos e eles ficam doentes. E esse sucedâneo, como que seria isso? Então, o sucedâneo, o que acontece é assim, que dentro do sistema de produção leiteiro, o produtor, né, o produto de venda dele é o leite. Então, esse leite vendável, ele vai para o consumo humano e ele compra um sucedâneo, que seria um substituto do leite, geralmente é um pó. E a gente tem alguns pré-requisitos que a gente tem que olhar, né? Então, um dos pré-requisitos muito importantes, por exemplo, é a porcentagem de proteína que a gente tem que ter nesse sucedâneo do bezerro, que a gente recomenda que seja pelo menos isso, que ele tenha microminerais, vitaminas, né, uma porcentagem adequada de gordura. Então esse é um novo bate-papo específico que pode ser feito só sobre a qualidade do sucedâneo, né? E ele é bem mais acessível. Ele, na verdade, você tem vários produtos disponíveis no mercado, mesmo os produtos de alta qualidade, eles acabam sendo, digamos assim, mais econômico do que o leite vendável, né, que o produtor vai vender para o consumo humano. Mas sempre é importante, né, dentro desse quesito aí, dieta líquida, que a gente fala, né, o plano nutricional, pensando na dieta líquida, a gente quebrar um mito, né, porque antigamente a gente oferecia 2 litros de leite para o bezerro de manhã, 2 litros à tarde. E hoje a gente já sabe que esses 4 litros é insuficiente ainda para o bezerro crescer. Então hoje, o que a gente tem recomendado? Fornecer pelo menos 6 litros, sendo 3 de manhã e 3 litros à tarde, quando a gente faz esse aleitamento artificial no rebanho leiteiro, né? Entendi. No rebanho de corte, ele vai mamar naturalmente ali na mãe dele. E você falou desse animal, de fortalecer esse animal por meio da seleção genética também é um dos pontos que pode também ajudar no desenvolvimento desse rebanho, tornando ele mais produtivo e também mais, como que eu posso falar, mais resistente, né? Sim, inclusive hoje já temos aí a possibilidade de utilizar sêmen,
e etc., já entendendo qual seria o perfil, né, das filhas do touro, né, que é o doador ali daquele sêmen. Mas qual é o grande problema? Você vê, tem muitas fazendas que eu visito e o produtor, ele fala, olha só, eu melhorei muito a minha reprodução, que é onde ele vai investir mais ali em genética, né? Sêmen sexado, transferência de embrião, mas começa a nascer muito mais bezerros. E quando nasce muito mais bezerros, você intensifica mais o sistema de produção. Muitas vezes esse produtor, ele não está preparado em termos de infraestrutura para receber aquela quantidade a mais de bezerros e as bezerras começam a adoecer. Viviane, em relação ao status sanitário de uma propriedade, qual que é a importância dele? Então, na verdade, como a gente está tendo, né, a intensificação dos sistemas de produção, porque a gente precisa alimentar toda a população com proteína de origem animal, carne, leite, então os rebanhos cada vez mais têm demandado o crescimento dos rebanhos. E com essa intensificação dos sistemas de produção, o que acontece é que os animais vão ser mais desafiados aos micro-organismos que causam as doenças. E a proximidade facilita a transmissão dessas doenças, né? Então, o futuro da sanidade dentro dos sistemas de criação é definido por uma única palavrinha, que eu não sei se você já escutou falar, que é biosseguridade. Biosseguridade. Já escutou falar nesse Já termo? ouvi falar de biosseguridade, bioeconomia, né? Hoje, biossegurança por conta do Covid. Né? Tem muito bio aí, né? Rotina. E é tudo muito novo, né? Isso. Mas é coisa nova, palavras novas para assuntos antigos, né? Hoje está mais fácil de explicar, né, esses termos, tanto biossegurança quanto biosseguridade. Porque o que acontece? Para você não se contaminar, não se infectar com o coronavírus, por exemplo, quais eram as recomendações? Isolamento social, né? Teve um período que a gente teve que ficar em casa, a gente tem hoje a restrição de grandes grupos, porque a proximidade facilita essa transmissão, lavar as mãos, passar o álcool, então a gente tinha todas essas medidas que são medidas que a gente adota para prevenir a transmissão de doença, né, entre os seres humanos, no caso do coronavírus, e isso acontece também com os animais. Então, o futuro vai ser esse conjunto de medidas, de práticas do dia a dia que o produtor tem que adotar para evitar essa transmissão, né, na verdade, a entrada e a disseminação das doenças dentro do rebanho. Viviane, e no controle de doenças, parasitas, pragas, no controle sanitário, qual que é a importância de ter um planejamento para essa área de produção, para que possa ter boa produtividade, para que a propriedade possa se desenvolver mais? Qual que é a importância desse controle? Bom, então, como eu disse para você, né, o que vai ser muito importante é uma boa colostragem, um bom plano nutricional para esses animais jovens, tanto a dieta ao início da vida líquida, quanto a dieta sólida, ali com uma ração inicial, tem a fase do desaleitamento, a introdução ali da forragem, então tudo isso vai ser importante. Mas mais especificamente falando em calendário sanitário, né, o que os produtores, eles sempre assim desejam, quando a gente faz palestras, eles desejam que a gente passe um calendário sanitário que seja universal para todas as propriedades. Mas, infelizmente, isso não existe. Por quê? Porque a gente tem que personalizar um plano sanitário para cada sistema de produção, para cada fazenda. Porque cada fazenda vai ter um desafio diferente. Então, tem fazenda que eu vou que tem positividade para um agente, por exemplo, Mycoplasma bovis. A outra fazenda, um desafio é mais com os vírus que causam abortamentos, né, doenças reprodutivas. Então, a gente precisa entender o perfil de doenças dentro de cada rebanho para elaborar um bom protocolo sanitário. Né? Então, por isso que não dá para você copiar do seu vizinho e por isso que você vai precisar de um auxílio veterinário. É porque cada um tem um manejo, né? Cada produtor, cada propriedade tem uma realidade diferente. E tem que ser adaptado àquela realidade. Então eu vejo, por exemplo, um tipo de vacina que os produtores usam muito é vacina contra a leptospirose. E tem fazenda que faz uma vacinação a cada 3 meses nos animais.
E aí, muitas vezes eu visito a fazenda e eu vejo assim, que aquela fazenda ela não tem um desafio para leptospirose, né? Ele está investindo naquilo. E ele está investindo naquela vacinação massal a cada 3 meses. Então, é importante conhecer o perfil do rebanho, por isso que o médico veterinário vai ser importante. E a partir do conhecimento ali das principais doenças, que doença comete cronologicamente cada idade, a gente vai montar um plano personalizado, seja de vacinação, de vermifugação dos animais, um protocolo preventivo de coccidiose, né? Então, é um planinho ali para cada tipo de propriedade. Não dá para copiar do vizinho. Do vizinho. Então, para finalizar, a dica que você deixa para os nossos telespectadores, que são investidores na criação de bezerros, na criação de gado, qual que é a dica que você deixa para eles? Eu acho que a dica principal é sempre fazer aquele arroz com feijão bem feito, né? E depois que isso estiver muito bem feito, a gente vai pensar em novas tecnologias, em novos produtos, em novas vacinas. Então, eu acho que é, primeiro, cumprir o básico, né? O básico é um bezerro bem colostrado, bem alimentado. Nutrido. Bem nutrido, exatamente. E com bom conforto e bem-estar animal. Bem-estar animal é que vai muito depender, importante também, né? Sim, vai depender muito do quê? Do tipo de instalação, do desafio térmico que aquele animal é submetido, né? Como que os colaboradores eles lidam no manejo com esses animais. Então, se os bezerros são tratados com carinho, eles vão retribuir com ganho de peso, né? Com certeza. Então, vão ser mais precoces em termos de reprodução, vão ser vaquinhas que vão produzir mais leite. E eu acho que essa é a dica, a gente tem que pensar no básico, fazer bem o básico e depois ir adicionando essas novas tecnologias que a gente tem no mercado. É muito detalhe, né, Viviane? Para a nossa prosa aqui hoje, o tempo está curto, né? Mas tem muitos assuntos aí. Espero que você possa voltar aqui para poder trazer mais dicas, falar um pouco mais sobre o seu trabalho, que é tão precioso, como eu falei lá no início, para a nossa pecuária brasileira. E também nós também agradecemos, né? Porque tem mais alimentos na nossa mesa, né? E alimentos de qualidade, né? Não, com certeza. A gente tem que lembrar que a reprodução ela é muito importante. Mas aquela bezerra que nasceu, ela vai ter que ficar viva e esse vai ser um grande desafio, né? E de preferência viva, crescendo e dando outros bezerros e produzindo leite e assim a gente vai multiplicar, né, o rebanho e a disponibilidade aí de carne, leite, proteína animal para alimentar toda essa população que a gente tem aí crescendo no mundo. E eu agradeço a sua participação, Viviane. O Urbana Caipira está de braços abertos aqui para você e para todos os pesquisadores aí que estão de plantão também, que contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Imagina, eu que agradeço, né, de coração por falar um pouquinho do meu trabalho e estou à disposição futuramente para novas prosas. Então, tá aberta aqui o Urbana Caipira. Muito obrigada. Obrigada a você. E para você que está aí acompanhando a gente, eu quero te convidar também a se inscrever aí no nosso canal, deixar seu comentário, a sua sugestão de pauta, como eu sempre falo para vocês, é muito importante a sua participação aqui com a gente, viu? E o Urbana Caipira abre esse espaço para você. E eu vou ficando por aqui, que no nosso próximo Papo Reto com o Profissional em Destaque também tá bem legal. E o nosso próximo assunto é bem animado.